Deixa eu subir. Show. Então, na aula de hoje, a gente vai, de fato, começar a falar de sistemas operacionais, de software, né, em geral. Vamos falar, então, de sistemas operacionais. Vamos lá, o que vocês conhecem de sistema operacional? O sistema operacional é o. É o que xinga, né? Não tudo que é software é o sistema operacional, mas o sistema operacional é software, a gente xinga ele. Não entendi. Repete, nem tudo que é sistema operacional é um software. Não. Sim. Todo sistema operacional é um software, mas não todo software é um sistema operacional. Ok. Por É exemplo, o Linux, é isso? oi? É o Windows? O Windows é o sistema operacional, perfeito. O Linux, Chrome, por né? exemplo, que é o navegador, ele é um software, assim como o Windows, porém ele não é um sistema operacional, entendeu? Ah, sim. Mas daí outro sistema operacional que existe também é o Linux, é isso? Linux, exato. Tem aqui essa imagem, ó. Tem o Windows, tem o Linux e o iOS. São os três mais famosos, né? Uhum. Aí o Android, que acho que todo mundo usa também agora, né? Que é uma derivação do Linux para celular. Vocês vão entender, eu vou falar bastante de Linux, apesar de não cair tanto, deixa eu já me explicar, né? Quando a gente fala em concurso público, a gente não precisava nem chamar de sistema operacional, a gente podia falar que essa matéria é Windows, porque eles só vão focar em Windows. Uhum. Porém, essa aula eu vou tentar dar de uma maneira bem genérica para mostrar o que é de fato um sistema operacional e que não só o Windows está no jogo. E principalmente, né, para a gente conseguir identificar o que é o sistema operacional e o que é coisas do software, de aplicações. Por exemplo, vocês usam celular Android? Sim. Sim. Legal. O Android ele é o sistema operacional. O WhatsApp, o Facebook, o Chrome, qualquer outra desses aplicativos são aplicações que vão conversar com esse sistema operacional. Ó, vamos lá, vamos começar a ver se fica mais fácil. O sistema operacional ele é, então, um conjunto de programas, né? Então, software, que vai gerenciar os recursos do sistema. Então, ele vai gerenciar o hardware, ele vai decidir o quanto de memória cada programa que está aberto vai usar. Ele vai decidir quem vai usar cada parte do meu hardware. Então, por exemplo, imagina aqui que a gente está usando. Aqui, ó, tô usando o Meet, né, para dar aula e tô filmando a nossa reunião, a nossa aula. Aqui no caso isso aí vai ser salvo na nuvem, não é salvo no meu HD. Mas imagina que eu estou usando um programa tipo Word. Aí eu vou salvar aquilo, ele vai salvar no meu HD, certo? O arquivo. Certo. Esse salvar, lembra lá que o HD tem a trilha, tem o setor, tem o lugar certo do endereço? O meu Uhum. programa, ele não vai ficar calculando qual é o lugar certo. Então, tem um programa por baixo que está no sistema operacional que vai pegar a ordem do programa de salvar o arquivo e vai converter essa ordem para a máquina. Então, vai falar para o HD, tipo assim, ó, dá uns 4 giros e para aqui que a gente vai gravar essa informação aqui. Entendeu? Mais ou menos? Entendi. O sistema operacional que vai gerenciar isso. Isso, ele vai estar entre o aplicativo e o hardware. Ele Tá. vai pegar a ordem do aplicativo e mandar para o hardware. Por exemplo, no celular, quando você está no WhatsApp e aí você clica para abrir um vídeo ou a própria reunião aqui do Meet, alguma coisa que você usa um outro aplicativo para abrir. Aí, normalmente, o sistema operacional que vai decidir qual aplicativo vai abrir esse tipo de arquivo. Né? Tipo, você clica no mapa e já abre direto no Maps, no Waze, alguma coisa do tipo, né? Seria o papel do sistema operacional. Então, quando a gente fala aí de sistema operacional, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é a BIOS. A BIOS é essa telinha que eu lembro que eu abri uma vez no cursinho para vocês. Quando o computador está ligando, ou o celular também tem BIOS,
você pode apertar algum comando, às vezes é del, às vezes é F2, depende do fabricante. E aí abre essa tela. A BIOS, basicamente, ela vai configurar a forma que seu computador vai ligar, vai dar o boot, que a gente fala. Então, a BIOS, ela fica numa memória ROM, não sei se vocês lembram da memória ROM, mas é Read Only Memory, memória de apenas leitura. Então, a BIOS ela não pode ser apagada, ela fica numa memória que não pode ser escrita, que ela é apenas de leitura. Então, sempre que o computador vai ligar, ele pode acessar essa BIOS. Antes do sistema operacional. A BIOS ela é uma camada mais primitiva ainda. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando, galera. Eu sei que tá misturando bastante palavras difíceis aí, né? Uhum. Ó, essa imagem aqui, ela resume muito bem isso aí, ó. Eu tenho o usuário, no caso a gente vai se conectar com o software. A gente vai usar o software, né? Seja um editor de texto, o navegador, a própria câmera, né? Tem um aplicativo câmera no celular. Aí o software vai falar com o sistema operacional e o sistema operacional que fala com o hardware. Então, por exemplo, você está acessando a câmera aí no seu WhatsApp. Então, o WhatsApp, software, né? Você, usuário, pediu para tirar uma foto. O software vai falar para o sistema operacional: ó, eu quero usar a câmera. E o sistema operacional que de fato vai falar com o hardware, de mostre na tela a imagem que está na câmera. Então, ó, numa visão de cima para baixo, é uma abstração do hardware. Ele faz o papel intermediário entre o programa, né, o software, e a parte física, que seria o hardware. Ele que dá as instruções de fato para o hardware, ele traduz isso aí. E numa visão de baixo para cima, ele seria o gerenciador de recursos, ele seria o cara que vai decidir quanto de memória vai usar para essa aplicação, quanto de processamento, quanto de vídeo e por aí vai. Beleza? Beleza. Beleza. Show. Então, a gente tem dois tipos, basicamente, assim, né, dois grandes grupos de sistemas operacionais, que seria o serial e o concorrente. Serial seria o lance monoprogramação. Ele vai resolver um problema de cada vez, ele vai pegar um programa de cada vez. Hoje em dia, a gente não vê mais uma programação serial, né? Tudo hoje em dia já é multiprocessamento, assim. Mas seria basicamente, enquanto você está usando o Word, você não poderia estar usando o Chrome. Você não poderia estar usando o explorador de arquivos, por exemplo. Entendeu? Você teria que. Você pode até clicar para abrir, mas seu computador vai resolver uma instrução de cada vez, um programa de cada vez. E no modo concorrente ou paralelo, que a gente vai falar que é a multiprogramação, você consegue uma coleção de programas, né, que você pode usar de uma vez só, vão usando esses recursos dinamicamente. Então, sei lá, você está com o Chrome, com o Photoshop e o Word aberto. Então, enquanto você está mexendo no Photoshop, o Chrome não está usando tanta memória, então ele fica secundário ali, apesar de estar ocupando espaço de memória, está ocupando processamento, mas o Photoshop que está pegando mais recursos ali, está movimentando mais. Aí você vai para o Chrome, o Photoshop fica com menos coisa ali, e o Chrome vai mexendo as coisas. É o que normalmente é usado aí hoje em dia. Agora, eu vou falar um pouquinho da história dos sistemas operacionais, porque eu acho que é bem importante para a gente entender a computação e porque eu acho que é bonito porque vocês também viveram isso, né? Boa parte dessa evolução do software, vocês estavam vivas, então é legal, assim, né? Você vai associando isso de uma maneira histórica também. Então, né, os primeiros computadores, a primeira geração de computador, a gente falou lá na primeira aula, mais ou menos 1950, aqueles computadores gigantes, movido a válvula, né, o operário tinha que ficar tirando o cabo de um lugar, pondo o cabo no outro. Ele nem utilizava um sistema operacional de fato, ele era programado via hardware mesmo, você ligava o cabo aqui, agora aqui, aqui, agora aqui, então a gente não tinha um sistema operacional. A segunda geração dos computadores começou a ter um sistema operacional, e aí era um cartãozinho assim, ó, furadinho,
e o computador interpretava isso aí, né, de acordo com a luz que passa através dos furinhos do cartão. Então já começou a ficar melhorzinho, porém, cada máquina tinha o seu próprio programa. Então, se você escrevesse uma rotina para um computador, ela não funcionaria em outros computadores. Isso é um grande problema. É, E isso é uma das grandes importâncias do sistema operacional atuais, né? Que eles conseguem conversar. Então, você escreve um programa para, por exemplo, iOS, é muito fácil você adaptar ele para o Android. Justamente por isso, você não vai mais ter que falar o comando do hardware no seu software. Você dá comando para o sistema operacional. Então eu falo tipo assim, ligue a câmera, grava no HD, lê o HD. Eu não preciso mais falar, ó, gire o HD tantas voltas, pega essa informação. Fica um nível acima da instrução. Eu consigo separar, o sistema operacional faz essa parte de baixo e o software só faz a parte de cima ali, ele só conversa com o sistema operacional. O software não, é a aplicação. Aí, em 1964, surgiu esse Multics, que é um sistema operacional mais interessante, mais robusto. Ele acabou não tendo muita continuidade porque a empresa que fez ele acabou se jogando para um lado. Porém, ele deu uma grande revolução no sistema operacional. E aí veio esses loucões aí barbado, que foram os caras que criaram o Unix. O Unix, ele vai ser o embrião do Linux e do software livre. Esses caras foram as primeiras pessoas que tiveram a ideia de fazer um software livre. Eu já vou falar bastante também do que é o software livre. Mas, basicamente, a ideia que eles tinham é que eles queriam que as pessoas usassem o computador com mais do que elas estavam usando com os softwares atuais, assim. Até essa época aqui, né, uns 1970, até 1980, o computador era muito diferente, né? Era telinha preta com letrinha branca que você conversa ali com essa telinha. Então, ele era muito limitado os recursos. Então, esses caras já deram um grande salto, assim. Aí, também lá no fim de 1970, né, da década de 70, veio esse meninão bonito aqui, o Bill Gates, acho que vocês conhecem ele, mas atual, né, que fundou a Microsoft, que é uma empresa, acho que é a maior empresa aí do ramo, né, que fez tudo mudar. Então, na década de 70 ainda, criou esse sistema operacional que é o MS-DOS, que era telinha preta, sem a interface gráfica ainda. Então foi o É, Windows que teve essa revolução, foi com ele? de ter interface gráfica, Aham. na verdade não, isso aí foi a Apple que fez. Eu vou chegar lá aqui. Aí, só em 1985 que veio o primeiro Windows. O Windows, ele significa janela, né? Se a gente traduzir ao pé da letra. E é justamente isso que significa mesmo, é um sistema operacional de janela. Ele não é mais um texto, né? Agora ele tem uma interface gráfica, ele tem janelas para o usuário utilizar. E isso que vai. Janela, você quer dizer assim, que existe botões que a pessoa clica e entra em uma outra tela. Perfeito, perfeito. É Tá. justamente essa ideia que eles quiseram passar com Windows. Você clica e entra. Você tem uma visão de uma coisa que você não tinha, entendeu? Uma coisa dentro da outra. Isso. Porém, não foi eles que inventaram isso. Então, esse aqui é o Steve Jobs, né? Ó, com o primeiro Apple aí que existiu, o Apple One. E a Apple é uma empresa legal, né? Porque o que o Steve Jobs fez, na verdade, foi começar a pensar o computador para um usuário, não para uma empresa, mas para um usuário agente que vai usar em casa, com fins para o usuário, mandar um e-mail, ler uma Doméstico. carta. Exato, fins domésticos. E então eles começaram, na verdade, eles meio que copiaram de uma empresa que não era famosa assim. Isso lá em 1980, quando o Windows ainda estava lançando o seu MS-DOS, a Apple já estava vindo com um sisteminha de janela. Não era isso aqui, né? Era um pouquinho mais feio.
Porém, eles que deram essa grande revolução aí. E o que o Windows fez, a Microsoft fez, foi. Alô? Oxe, ele Patrícia? sumiu. Pode Ah, falar. voltou. Ah, voltou. Voltou? Tá. Então a Apple foi evoluindo, foi atualizando, né, lançando o sistema operacional cada vez mais bonito, e a Apple sempre pensava em design, no visual, nessa coisa do usuário mesmo, do usuário doméstico, do conforto para o usuário, não do melhor que seu computador pode oferecer. Não tem esse pensamento de você tem que saber o que seu computador faz, tem que ir lá embaixo, tem que entender. Não, eles querem conforto para o usuário, eles querem que o usuário goste de usar isso. Uma coisa curiosa, em 2001, a Apple abandonou seu sistema operacional, porque tinha muitos bugs, e ela começou a escrever o sistema operacional dela baseado no Unix, que é o sistema operacional desses loucões aqui, que era livre. Então, um software livre, qual que é a ideia dele? Você tem o código aberto, então todo mundo pode ler o código. Você pode replicar esse código, ou seja, você pode copiar esse programa e reproduzir ele, desde que você dê crédito a quem escreveu. Você pode fazer alterações nesse programa e comercializar a sua versão. Então, por exemplo, você pega o sistema operacional que eles fizeram, coloca mais coisa em cima e comercializa, não tem problema nenhum. Isso está dentro do escopo do que é um software livre. E foi justamente o que o Steve Jobs fez aqui em 2001. E aí começou a se chamar Mac OS X. Esse X aqui é do Unix. Então, até o iOS, a base dele é um Linux. Veio esse cara aqui também, que foi um dos grandes loucões aí da informática, o Richard Stallman, e criou o GNU. O GNU, ele é um kernel. O que seria um kernel? Isso aí, vamos ver se eu tenho uma imagem para me ajudar aqui, ó. O sistema operacional, ele vai ser dividido em duas partes ainda. Ele tem o kernel e tem as aplicações. O kernel seria a parte mais baixa do sistema operacional. Seriam os programas principais, por exemplo, o que conversa com a memória, o que conversa com o HD, conversa com a placa de vídeo. Os interpretadores, por exemplo, quando você programa, você digita numa linguagem tipo inglês, e aí ele traduz para uma linguagem C, que a gente chama, né? E traduz para uma linguagem binária. Então, esses interpretadores, tudo isso está no kernel, seriam os programas mais baixo nível, assim. Deu para ter uma noção? É, Mais ou menos do que é? tá indo. Tá indo? Legal. E a ideia do GNU também é ser livre. É um software livre, então todo mundo pode usar, pode replicar, pode melhorar. Então, o GNU, junto com outras aplicações, junto com alguns aplicativos, que vai gerar os primeiros Linux. O Linux depois ele vai ser um kernel, que seria a parte principal. E aí, quando eu vario essas aplicações, eu estou meio que variando o meu sistema operacional, que seria esse conjunto aqui, ó, kernel mais aplicações. Então, o Linux, ele tem, isso aqui são as principais, mas eles têm diversas versões, a gente chama de distribuições. Mas ele tem muita mesmo, assim. Então, você consegue adaptar ele para o que você precisa. Se você souber programar, né? Você pega um Linux básico e deixa ele exatamente do jeito que você precisa. Por que que isso é muito bom? Por que que isso é muito importante? Não sei se vocês acompanham, mas o Windows, ele não dá suporte para o Windows antigo, né? A Microsoft, no caso. Então, se você tem um Windows Vista para baixo, isso aí já não tem mais suporte. O que é não ter suporte, né? Você não tem atualização de programa, você não tem programa novo, se der algum bug, ninguém vai corrigir. E por que que isso é uma coisa muito ruim? Porque a gente que tem um PC não tão novo, você não consegue rodar um Windows 10 num computador, sei lá, de 10 anos atrás. No,
Dentro das distribuições do Linux, dentro desse universo Linux, a gente tem distribuições feitas justamente para rodar num computador que não tem essa capacidade, para rodar gastando pouca memória, rodar sem placa de vídeo, rodar no mínimo. Tem programas que rodam sem interface gráfica, por exemplo, para rodar em servidor, que você não vai enxergar nada, né? Você só precisa cumprir a função. Por Então, isso que tem bastante pessoas que utilizam bem o Linux, por essa opção mesmo. Então, as sim. empresas, Douglas, dão preferência pelo Linux ou não? Depende da área que a gente está falando. As empresas de tecnologia, elas dão preferência para o Linux. Ou para o iOS, que na minha visão é um tipo de Linux também. Entendi. Que é mais aberto, assim, ele roda melhor em qualquer, aparelho, né? Ele roda bem. A gente tem versões de Linux muito pesadas também. Esse é o ponto. O Linux ele tem muitos sistemas operacionais. O Linux ele é só o kernel. Então cada um desse aqui, ó, é um sistema operacional. Eu, por exemplo, eu uso o Debian, que é um relativamente leve. No cursinho eu instalei o Mint, que é esse verdinho aqui, que ele é bem leve, ele é parecido com o Windows. O Ubuntu, ele já é mais futurista, ele é um pouquinho mais pesado. E a gente tem esse aqui, ó, esse CentOS, ele é igualzinho o iOS da Apple. Então ele é bem pesado, você tem que ter um PC bom para rodar ele. Então depende, o Linux, essa é a maravilha, você pode usar um que seja compatível com o seu computador. Entendi. E ele roda todo, assim, mesmo escolhendo um deles, ele roda todos os programas que, por exemplo, o meu tem, que é o da Windows, ele vai rodar todos os programas que tem nele, do mesmo jeito. Aí que tá o grande problema. Os programas do Windows, né, que são feitos a maioria pela Microsoft, não tem compatibilidade com o Linux e com o iOS. Hum, Normalmente, quem desenvolve uma aplicação para o Linux, por exemplo, tem uma alternativa para o pacote Office, né, Word, Excel, que chama LibreOffice. Roda em tudo. Quem desenvolve a aplicação para Linux, desenvolve ela aberta. Então, ele roda no Linux, roda no iOS, roda no Windows. Mas o contrário não é verdade. Porque, no fundo, a Microsoft ela é uma empresa bem filha da mãe, assim, nesse sentido. E o que eles produzem, eles não produzem para rodar em tudo, assim. Essa é a grande verdade. O É grande. para obrigar a pessoa a continuar usando o sistema dela, né? Exato, porque aí você faz a pessoa usar o Windows. Por exemplo, na Uhum. área de jogo, a Microsoft ela domina, assim, porque os principais jogos são da Microsoft e só rodam em Windows. Então você vai precisar ter um Windows para rodar isso. É aí que Entendi. eles ganham um pedaço do mercado, assim, né? Eles vão fidelizar a pessoa por causa disso. Por muitos anos, as empresas usavam o Windows como uma exigência por causa do pacote Office, do Word, o Excel, porque não tinha medo de usar outros. E aqui dá para expor um pouco mais o que o Windows faz com a gente, né? Quando você salva um arquivo em Word, qual que é o formato que ele salva? Ó, já fica a Tem pergunta aí. É em Word, mas como que chama? É ponto? Vamos ver se vocês estão afiados. TXT, não. Não, TXT é o bloco de nota. O Word pode salvar em TXT, mas normalmente não. Ah, não lembro. É ponto doc, Não, não, JPG é imagem. ponto doc, doc ou Ah, docx tá. agora. Uhum. O ponto doc, ele veio da Microsoft. Os caras criaram um tipo de arquivo, e não é só o ponto doc, não. O XLX do Excel, o PTP do PowerPoint e por aí vai, que só roda nesse programa. Então, tipo assim, se você me fez um arquivo no Word,
e manda para minha empresa ver, por exemplo, fiz aqui a carta, não sei o que, estou mandando para vocês verem, fazerem alterações. Eu não posso mais fazer alteração com qualquer editor de texto, porque aquilo ali só abre no Word. É. E essa galera aqui do software livre acha isso uma tremenda sacanagem. Como assim eu não posso editar o arquivo no programa que eu quero? Tem que usar o programa que você quer. E aí, para eu usar o programa que você quer, eu tenho que ainda usar o sistema operacional que você quer. Então, houve uma divisão assim na comunidade nessa época, porque essa galera aqui do GNU, né, eles escreveram o que é ser um software livre e como deveria ser esse comportamento na internet. E aí isso é muito legal, porque eles dizem que a gente tem que ser amigável, tem que ensinar os usuários a usar, que a internet é um meio informativo, ela é um meio não discriminatório. Então, por exemplo, o sistema operacional, os Linux da vida, eles não fazem distinção de usuário. Então, tipo assim, pensar um exemplo esdrúxulo aqui para vocês entenderem. Uma ativista de aborto, ela vai poder usar tudo, assim como a pessoa que é contra o aborto, um ativista contra o aborto também. Uhum. Então, tipo assim, seja um pedófilo, você pode usar o sistema operacional completamente para o que você quiser. Ele não vai olhar quem é o usuário e qual é a intenção desse usuário. Mas é meio esquisito esse exemplo, porque é como se fosse um carro. Um carro, qualquer pessoa pode entrar nele e dirigir, independente dos ideais, né? Mais ou menos, né? Porque um deficiente nem sempre vai conseguir. É. E o Não, sistema sim, operacional ele tem consegue essa usar ideia aquele do... mesmo carro adaptado. Então, Exato, o que hoje mas é lei, você ter o carro. Eu quero dizer assim, que você, aquela marca e aquele veículo, aquele modelo, qualquer um pode usar. Você só se isso, adapta ali. Por exemplo, a adaptação do carro para deficiente, como você falou, é a mesma coisa de alguém falar assim: eu prefiro que as minhas letras da minha tela fiquem um pouco maior, porque eu não enxergo tão bem. A gente sim. só faz alguns ajustes, mas a ferramenta qualquer um pode usar. De certa forma, assim. Normalmente máquinas em geral são assim, né? Elas não Ô, Douglas, discriminam, né? mas o que eu entendi, Isso. então, pela essa contradição dos dois, com essa ideologia dos dois ser totalmente diferente, é o que aconteceu hoje. É bom ter sempre a oposição, por isso. Eu acho que abriu mais a Microsoft até um Perfeito. pouco mais, por ele, por isso, é isso? Por ele e pelo iOS também, né? A gente não pode negar que o Porque iOS se fosse só é. um, se fosse só ele, só a Microsoft, a gente não ia ter um terço de Não autonomia para fazer, ia, não ia. né? É isso. Pode falar, desculpa. Por isso que é bom sempre ter uma oposição, né? Que entram num Sim. acordo, pelo menos que abra um pouco, né? E alternativas também, né? É importante ter alternativas. Um grande exemplo disso que você está falando é o Internet Explorer, né? Que é o navegador da Microsoft. E que Hoje não precisa ser necessário. por muitos anos, você tinha um Windows, você só podia usar o Internet Explorer, você não podia baixar um navegador diferente. E a gente sabe que ele não é o melhor, né? Nossa, era tenso. É tenso. Tanto que quando veio os outros, dava de 10-0, né? Ninguém usava mais o Explorer. Foi questão de 6 meses que a gente descobriu o Mozilla, ninguém mais usava o Internet Isso, Explorer. exatamente, foi assim. Eu só usava ele quando descobri o Mozilla. Meu, esquece. Nunca mais Esquece. usei, na verdade, né? Quando apareceu o Mozilla, nunca mais usei outro. Assim, nunca mais usei a Internet Explorer. Eu também. E agora a Microsoft lançou um novo, né? Que é o Edge, que é basicamente o Internet Explorer atualizado. É uma bosta também, né? Nem olhei. E aí, a grande disputa ideológica foi: esse cara escreveu uma carta para a comunidade sobre software livre, falando que todo mundo devia cooperar e fazer coisas cada vez melhor, que se todo mundo trabalhasse junto, a gente ia ter sistemas operacionais cada vez melhores e cada empresa poderia ter um sistema operacional que atendesse às suas necessidades. Já o Bill Gates, na mesma época, ele escreveu uma carta para a comunidade falando que isso é uma falácia e que as pessoas não iam ganhar dinheiro dessa maneira
e que isso é desrespeito com o programador, que você precisa receber pelo programa que você faz, que as coisas não deveriam mostrar o código, não deveriam ser tão abertas e tudo mais. Tem esse debate e aí tem consequências disso, né? Porque, tipo assim, você ter um código aberto não é vantajoso para alguma pessoa esconder alguma coisa nesse código, tipo um vírus, tipo um malware, né? Um código defeito, um código malicioso. Por quê? Porque os usuários estão vendo o código. Então, tipo assim, você vai ser descoberto muito rápido. Por isso que para Linux a gente não se preocupa com vírus, com malware, porque as pessoas nem fazem isso, porque é muito fácil de descobrir. Então, ó, vamos lá, só um resuminho aqui. Os computadores aí da primeira geração, então, tinham válvulas, né, painel de programação, não tinha nenhum sistema operacional. A segunda geração foi quando surgiu os transistores, aqueles BM gigante. A terceira geração foi o que a gente conhece mais como computador mesmo, né? Por mais que seja o antigo, mas um computador já com cara de computador. E aí é onde surge a multiprogramação, as tarefas, né? Também a interface gráfica e tudo mais. E a quarta geração, que é os computadores de 1980 até agora. E aí, esses sistemas da quarta geração, os sistemas atuais, eles têm que englobar algumas coisas que os sistemas antigos não precisavam se preocupar. E aqui todo sistema, seja Linux, seja Android, iOS, Windows, então ele tem que cumprir esse esquema de cliente-servidor. Esse esquema de cliente-servidor, eu falei um pouco na aula de internet, mas basicamente o servidor seria onde você deixa os arquivos e transmite eles para a internet. E o cliente seria a gente que está usando, que está requisitando esses dados. Eles dão suporte para o protocolo TCP/IP, que é o protocolo que roda na internet, né? Que mantém a internet. Tem que dar suporte para sistema de tempo real. Sistema de tempo real é, por exemplo, um sistema ABS, de freio ABS. Sistema que, assim, se não funciona naquele tempo, não precisa funcionar mais, já falhou, entendeu? Então, são aplicações que vão ser tipo um botão de emergência no sistema. Quando eu rodar isso aqui, para tudo que está fazendo e roda isso aqui, porque isso aqui tem que rodar em 1 segundo. Se não rodar em 1 segundo, é o mesmo que não rodar. Computação oblíqua, que seria, a gente fala everywhere, né? Qualquer lugar. Tablet, celular, um circuito integrado, você liga a janela também. Ela vai ser o que vai chegar aqui no internet das coisas, que seria a internet em todos os equipamentos, né? Então, você conectar a geladeira na internet, o armário na internet, você conseguir essa interação. Tudo ok até aqui? Sim. Tá. Então, eu vou falar uma breve história aqui do Linux, um pouquinho mais, porque eu realmente acho. Isso não cai, vou ser muito sincero, assim, ó, não cai no concurso, mas eu acho muito bonito e legal para a vida, para a gente saber que existe gente que pensa também diferente, que o mundo da computação, ele é, antes de mais nada, um mundo político também. Existe essa briga política ideológica aí de monopolizar ou abrir tudo. Legal. Então, quando criaram aqui o GNU, né, e a primeira General Public License, GPL, a gente tinha 4 liberdades, que são os 4 pilares. Eu posso executar o programa para qualquer propósito, que é isso que a gente falou, assim, você... É como se nada fosse crime, nada fosse proibido. Não só pensando em crime, mas isso gera também uma liberdade de você ser contra o governo em países autoritários. Então, tem a tal da Deep Web, né? O sistema que a gente usa para navegar na Deep Web, ele é uma versão de Linux chamado Tails. E muita gente pensa, nossa, Deep Web só serve para fazer coisa errada, né? Só serve para se esconder da polícia e tudo mais. Porém, quando você mora num país ditatorial, a Deep Web acaba sendo o meio de você conseguir se conectar com o restante do mundo aí, né? De você
trocar dados com o restante do mundo, informações, fazer denúncias. A Deep Web é hoje o principal meio de denúncias de pornografia infantil e tráfico de pessoas. Também é a principal principal meio por onde isso roda, né? Infelizmente. Então a gente tem liberdade para executar o programa, para estudar o programa, para redistribuir cópias e para aperfeiçoar o programa, ou seja, criar variações melhores aí. Então ele me deixa claro que o GNU não é o Unix, que é outra coisa, né? O GNU vai ser um sistema operacional mesmo. Tá, então o kernel Linux vai ser criado aqui na década de 90. Ele é baseado no GNU, mas ele usa outras coisas. Mais diversas ferramentas que o GNU já tinha, que são aquelas ferramentas mais baixo nível que eu falei, né, de interpretador, conversar com a memória e tudo mais. Opa, peraí que eu pulei um aqui. Aí. E aí surge a ideia do Linux. Como o Linux acabou usando coisas do GNU, aí muita gente chama de GNU Linux. Uma coisa importantíssima é que o crescimento da internet, a curva de crescimento da internet, do uso de internet, ela vem exatamente junto com a curva de crescimento do Linux. Porque quem fez sistema para servidor, quem sempre dominou o mercado de servidores é o Linux. Então, a Microsoft é muito fraca para servidor. Tanto que hoje em dia, o sistema operacional da Microsoft para servidor é uma cópia do Linux. E então o Linux ganhou muito espaço do mercado aí e possibilitou esse crescimento da internet. Então, em 1993, ou seja, 2 anos depois de criar o Linux, já tinha mais de 100 desenvolvedores programando aí para o Linux, criando o Linux, né? Então o kernel vai amadurecer muito, os programas vão amadurecer muito, e essas aqui são as duas primeiras versões, as duas primeiras distribuições, que é o Debian e o Slackware. O Debian ele tem uma interface gráfica, o Slackware não tinha. Slackware é uma empresa, então isso também mostra como as empresas conseguem entrar nesse mercado de software livre, comercializar, vender, trabalhar com isso também, né? Que dá para se ganhar dinheiro sim com software livre. Esse videozinho aqui, depois se vocês quiserem assistir, ele vai contar uma breve história do Linux aí, uns 5 minutinhos, fechando a história do Linux. Eu acho bem interessante, caso vocês queiram ver. E agora vamos lá para as perguntas. Ó, então essa aqui era de agente administrativo da prefeitura. Na memória ROM há basicamente 3 programas. São eles. Vamos lá, o que é a memória ROM? O que é memória ROM? É aquela que você disse que é somente leitura? Isso. É Read Only Memory. Memória de apenas leitura. Eu ficaria com a primeira opção, a letra A. Porque BIOS, o Flash e Post. Pode falar, desculpa, porque o Windows? Porque assim, você mostrou aquela tela do BIOS lá, né? Uhum. E aí, na hora que você estava falando do BIOS, você falou da memória ROM. Então, eu sei que tem BIOS Perfeito. ali. Mas ele independe do Windows, não é? Então, Isso. então, por isso que eu acho que com o Windows não tá ligado. Então, eu por alternativa, Isso. eu ficaria com a primeira. Porque esse setup aqui, eu não lembro o que é, eu acho que não tem nada a ver. O setup tem a ver. O setup ele é muito parecido com a BIOS. Eu não entendi. Acho que a Patrícia está falando. Não, é que o Flash não. Acho que não tem nada a ver, né? Não, não tem. É que o flash não, esse flash não é flash de flota, é flash de algum sistema que é rápido. Então, eu já vou explicar o Flash. O setup, ele é muito parecido com a BIOS. Ele é o sistema de configurações do computador. Quando você está ligando o computador,
tem uma teclinha que faz você acessar o setup também. Às vezes é F8, às vezes é F10, depende do computador. Você pode configurar coisas como deixar os USBs ativos ou não deixar ele ativo, desativar a webcam, microfone, essas coisas. Ah, então eu tenho que achar essa tecla, porque no meu computador o meu microfone não está funcionando e, e os USBs também não estão funcionando. Então, sem querer, eu devo ter apertado essa tecla setup. Pode ser, mas pode ser problema do sistema operacional também, de não estar conseguindo conversar com essas funções. O E o setup, post? os setups tem que prestar atenção. Assim que você está ligando, ele vai ele vai aparecer um comando antes de mostrar a tela do Windows. E nesse comando ele vai falar, tipo, aperta F2 para BIOS, F8 para setup e alguma outra para o post. O post, deixa eu confirmar porque eu não lembro exatamente o que significa. Power on self-test. Vamos dar uma lida aqui, ó. É um autoteste de inicialização. Ah, é verdade, Hum, faz sentido. É... Consiste basicamente em uma sequência de teste ao hardware realizado pela BIOS. É basicamente quando fica no Windows, no Linux é muito nítido, no Windows eu acho que é meio escondido esse processo. Mas ele começa a testar equipamento por equipamento. Então, no Linux aparece tipo assim, como se fosse aquela telinha de código da Matrix, HD conectado, USB 1 conectado, alguma coisa enable, disable, failed, né? Tipo, falhou. E ele vai testando cada parte do hardware. o post. Isso. O flash, tem o flash da câmera. Flash pode significar rápido. E o flash também é um formato de arquivo, tipo de GIF, que é um mini vídeo, digamos assim. Ele pode ser criado para jogo também. Inclusive, o Chrome é o navegador que dava o suporte para o Flash, que fez o Flash se popularizar. E a partir desse ano aqui de 2020, o Flash vai ser extinto. Nenhum navegador vai dar suporte para Flash mais. Então, o Flash vai cessar de existir aí. Vamos lá, já que a gente está falando aqui do Windows, onde vocês acham que fica salvo o Windows? Ai, não, eu acho que não na ROM, porque é rápido. Na RAM? Na ROM acho que não. Na RAM não. Por que não Não. na RAM? Quando eu desligo o computador, o que acontece com a RAM? Apaga? Apaga, a RAM é uma memória volátil. Então não faz sentido ser na RAM mesmo, porque senão eu teria que. Perderia tudo. Exato, eu teria que Então é no instalar de HD? novo. No HD, perfeito. E aí a BIOS que vai mandar o seu computador, na hora que ligar, buscar o sistema operacional no HD para dar o boot, para dar essa inicialização. Eu já vi pessoas comentarem que tem dois sistemas operacionais no mesmo computador. Dá para ter, não tem nenhum problema. Até mais. E aí a BIOS, ela, como é que ela sabe quem que ela tem que Você puxar define. quando eu... Você define no menu da BIOS quem vai ser a sequência de boot. Então, por exemplo, antigamente, quando você comprava um sistema operacional, vinha um CD. Sim. Hoje em Uhum. dia, a gente deixa num USB, né, num pendrive. Então, por exemplo, eu vou dar um boot no meu computador, vou formatar ele. Eu ligo o pendrive com o sistema operacional que eu quero, aí eu vou lá na BIOS e falo, ó, põe na primeira, no mais importante aí de prioridade, na sequência do boot, a porta USB que eu tô conectado. E o HD vai ficar embaixo. Então, primeiro ele vai fazer o boot no meu USB e não vai chegar até o HD. Se não tiver nada, ele chega até o HD. Entendeu? Certo, Tá, então entendi. a resposta aqui é D, né? A BIOS, o post e o setup. Ok. O que eu falaria para vocês é assim, eliminação. A gente sabe que o Windows não é, que o sistema operacional não é. Então ficava aqui Uhum. essas duas, né? Aí tinha que pensar nesse flash. O que é esse flash? Como eu não sabia o que era flash. O que pode ser confuso também é que, lembra da memória de cache, que é aquela memória mais rápida, que está no processador e tudo mais? Uhum. Aham.
Muitas vezes a gente chama ela de memória flash também. Então pode causar uma confusão aí. Ó, vamos para o próximo. Também de técnico administrativo. No Windows, o pequeno símbolo gráfico utilizado, por exemplo, para representar um software ou um atalho para um arquivo específico é conhecido como qualquer sistema operacional, beleza, galera? Não precisa ser só o Windows, não. Aqui falei, né? Concurso só pensa no Windows. É É um ícone. conhecido como ícone, perfeito, né? Programa não é, Não, aplicativo também não, Paint muito menos, né? essa tá mais fácil. Tá, eliminação aí, é um ícone, perfeito. Também de assistente administrativo. Ó, um usuário do Windows 7 com uma configuração padrão e o idioma português brasileiro, ou seja, tudo normal. Usando a ferramenta Windows Explorer. Vocês sabem o que é o Explorer? Sim. Sim? Todo mundo? O que é Sim, o não é Explorer? o meu concorrente do Google Chrome? Não, não, não. Esse é o Internet Explorer. Aqui eu tô falando de Windows Explorer. Seria Arquivo. o explorador de arquivos. As pastas, sabe? Quando você está fuçando na pasta, procurando uma foto, isso aí é um programa também, que tá te dando acesso àquelas pastas, que tá fazendo isso aí virar visual, né? Te dando, por exemplo, a miniatura de cada foto e tudo mais. Esse É o menu programa de busca? não é o menu de busca, é o arquivo mesmo, ó. Eu vou pôr no meu, o meu aqui, ó, tá vendo? Arquivos. Uhum. Isso aqui que tá abrindo, ó, é um programa, ó, tá carregando, né? Quando eu tô gravando a aula e filmando assim, ele fica meio lento mesmo. Isso aqui, ó, tá vendo que o meu ainda é bem diferente do Windows, né? Isso aqui é o programa, é o Explorer. Só que o meu é outro Explorer, porque eu uso o Explorer do meu sistema operacional. Tá vendo, ó? Que separa as pastinhas, ele vai me dar aqui o que tem dentro de cada coisa, a miniatura, né? Você pode ver aí, recentes. Isso aqui seria o Explorer. No caso do Windows, a gente chama de Windows Explorer. O Windows Explorer, então, poderia ser, eu posso chamar que ele é um programa de organização dos arquivos, dos programas, ele organiza os programas? Não, ele não organiza os programas. Isso quem faz é o sistema operacional. Esse aplicativo, o explorador de arquivos, seja o Windows, seja qualquer um, ele simplesmente te deixa explorar o arquivo. Ele deixa você entrar numa pasta, sair, copiar, colar, mover, ver as propriedades. Você visualiza isso. É onde ficam os favoritos, a biblioteca. Perfeito. Uhum. Porque. Deixa eu ver se fica mais claro. Como que seu computador entende isso, ó? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são os arquivos que tem na minha pasta. Tá vendo aqui, ó, cada nomezinho? Uhum. .mkg, ó, é tudo. É... Peraí, deixa eu. Ó, por exemplo, eu entrei no Downloads aqui. Então, cada coisinho desse aqui, ó, é um. Um arquivo, um documento, uma imagem, tá vendo? Ó, JPG, PNG, MP4 é vídeo. Porém, ele vai transformar isso aqui, ó, que a gente tá vendo, no que a gente vê janelinha, pastinha, certo? Ele vai fazer esse trabalho. Deu para entender melhor? Deu para entender, só não consigo explicar, mas ele é eu entendi que ele faz. Ele explora os arquivos, ele deixa você explorar o arquivo. Você consegue procurar um arquivo, ficar entrando na pasta que tá dentro da pasta, que tá dentro da pasta, que tá dentro da pasta. Você pode, de certa forma, organizar isso também. E aí ele facilita na visualização também, né? Porque estava ali Também. tudo Só em letras, escrito. em palavras, e ele colocou em ícones, em gráficos, em Perfeito. desenho. Perfeito. Então vamos lá. Ó. Usando então o explorador, né? Ele seleciona um arquivo de texto dentro da pasta Meus Documentos e depois usa a opção recortar.
com essas sequências de ações, o usuário pretende. Então, o que ele pretende? Ele pretende dividir o arquivo em partes? Não, Ele Não. pretende copiar o arquivo em outra pasta? não. Ele pretende mover o arquivo para outra Sim. pasta? Tá movendo. Ou criar uma nova cópia do arquivo? Mover. Mover, né? Mover. Vocês Uhum. sabem a diferença de recortar e copiar? Isso é bem importante. Sim, copiar você só copia, daí você tá criando uma nova cópia. Isso. E o Você tá recortar duplicando, né? Isso. E o recortar você tira de onde ele estava, né? Ele vai só para onde você colar ele. Exato. Os Windows mais antigos, não sei se vocês lembram disso, vocês já perderam arquivo assim, né? Ele tinha um problema que se você recortasse o arquivo e, sei lá, você esquece que você recortou ele, que tinha que colar em outro lugar, você vai usar a internet. E aí você usa outra coisa e não colou aquele arquivo onde você queria. Você perde ele, Sim, já aconteceu comigo. já, né? Que ele vai para a área de Mas ainda transferência. acontece? Não, agora se você não copiar ele, meio que cancela o recortar. Ele Ah, volta que pra bom. da onde tava. Menos mal, né? Menos mal. E adivinha de quem que a Microsoft copiou isso? Do Linux. Do Linux. Por quê? O Porque Douglas. o Linux é muito mais fácil de ter alteração, porque, por exemplo, eu sou um usuário. Eu vi que, nossa, porra, terceira vez que eu perco uma droga de um arquivo que eu dou um recortar e esqueço de colar. O que eu faço? Eu mesmo vou lá e programo isso daí, ó. Então, quando eu não colar, cancelo o recortar. E aí eu atualizo, eu lanço uma atualização. Eu vou lá na comunidade e falo, ó, galera, a versão aí Linux.10.11, que é a minha, agora o recortar funciona desse jeito. Aí a comunidade vai ver que é uma coisa boa, né? Vai começar a aderir. E aí, no próximo versão de Linux que lançar, a galera vai pegar meu código e pôr lá no meio. O Douglas, então é assim. O Linux, uma vez eu já tinha escutado sobre isso de fazer alteração nele, né? E Aham. adaptando conforme o usuário, né? Só que, então, além de eu configurar para minha realidade, outras pessoas poderão usar do mesmo formato que eu alterei. Exatamente. Essa é a maravilha do Linux. Exato. Além, por exemplo, se você tem uma versão, fala assim, Douglas, vou usar a sua versão, legal. Só que daí, para mim, ainda dá para melhorar. Eu vou lá, ainda melhoro para minha realidade e ainda Uhum. compartilho. Eu só vou somando. Que seria essa regra aqui, ó. Você pode aperfeiçoar o programa e redistribuí-lo. Muito bom. Ele foi pensado para isso. E aí, por isso que surge essa cacetada de distribuição. Porque cada um foi fazendo o que era melhor Melhorando. para si. Sim, Mas nem sempre o que é melhor para o seu computador é o que é melhor para o que eu uso do computador. sim. Tem que ir adaptando para a realidade de cada um. Perfeito. E essa Deixa eu ver se eu liberdade entendi. o Windows não te dá, por exemplo, né? Qualquer Deixa eu ver pessoa se eu entendi consegue. o que vocês estão falando. Deixa eu ver se eu entendi o que que a Patrícia está falando. Então, quer dizer que o Linux, o Windows, ele é engessado. Do jeito que o fabricante criou, você tem que usar daquele jeito. Já o Perfeito. Linux nos dá a possibilidade de eu modificar a minha necessidade e do jeito que eu criei, se eu posso compartilhar para que outras pessoas também usem na versão que eu modifiquei. Perfeitamente. E Entendi. o mais doido de tudo, além disso, é que normalmente a gente não cria um novo Linux, a gente cria uma aplicação, né? Igual de falar, eu vou adaptar para minha realidade. São poucas coisas que ainda não existem, né? Mas sei lá, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Eu quero colocar no meu arquivo de Word uma função para eu ler um código de barra e digitar lá o texto já do código de barra, né? Digitar o número dele. Então eu vou e crio uma versão do LibreOffice que faz isso, né? Que seria o editor de texto livre aí do Linux. Aí eu vou distribuir, as pessoas podem aderir ou não, né? Você não é obrigado a nada, isso é bonito. E aí, tipo assim, você pode criar o seu próprio sistema operacional, pegando assim, eu pego o kernel do Linux, aí eu baixo o LibreOffice que o Douglas fez, eu baixo
uma versão do Chrome que outra pessoa fez, que atende minha necessidade. Eu vou pegar a interface gráfica que uma outra pessoa ainda fez. Só de Meu, interface gráfica, você tem mais de 20. que legal. Então não é só um programa só, você vai pegando partes de cada Você um. monta, porque o sistema operacional é o conjunto, né? E aí você É, pode montar as peças desse conjunto. muito bom. Então, só de interface gráfica, né? Ah, e tem umas que a barra é aqui em cima, tá vendo? Ó, que você dá em atividades, aí vem pra cá. Tem umas Sim. que a barra é aqui embaixo, assim, igual o iOS, sabe? Tem umas que não Uhum. tem barra, tem umas que é igualzinho o Linux, o Windows, tipo, que tá no cursinho. Tem um monte, um monte. Você sempre consegue achar uma que te agrada. Esse é o louco. E hoje, eles, por exemplo, o texto em Word, a Linux consegue abrir e também consegue mandar para salvar em Word? Ou Consegue, não? consegue. Hoje a Então, gente consegue. é bem viável, né? É bem viável. Assim, ó, eu uso Linux há alguns bons anos e nunca passei necessidades, assim, de. Nunca tive problema com o meu computador, assim, essa é a realidade. É... o problema seria, por exemplo, se eu quisesse jogar um jogo famoso que roda em Windows, tipo o Counter-Strike. É, daí não dá. Aí a Windows me prende e me faz ter que baixar a droga do Windows. Mas quando você Então, recebe arquivos de outras pessoas que são do Windows, você não tem dificuldade para abrir? Não. Hoje em dia a gente tem um suporte grande, justamente porque teve usuários que fizeram essas melhorias e conseguiram, né, adaptar para a gente conseguir trabalhar aí com os formatos do Windows, da Microsoft. Hum, Porém, no meio dessa disputa, né, antigamente, criou-se o formato do Linux. O formato, na verdade, do. Um formato, não é do Linux, é um formato livre que eles falam, né, que pode rodar em qualquer aplicação. Porém, a Microsoft até hoje não dá suporte para esse formato. e você tem que comprar igual da Windows ou não? Se eu te mandar, por exemplo, o arquivo de texto, a gente salva no formato que chama o .odt. Se eu te mandar nesse formato, você não abre no Windows. Você só abre ou no Linux ou no iOS. Tipo, salvar como lá, né? É, ele não é um formato que a Microsoft abre. Uhum. Mas os softwares do Linux abrem o formato da Microsoft sem problema. É só daí você só muda, daí você tem que alterar só o modo de salvar, né? Do salvar como, é? Hum, Entendi. Ô Douglas, Oi. é, hoje em dia tá caindo mais o Windows 10 ou o 7? O que que é bom ter no computador? O Na 7? próxima aula eu vou falar disso. Tá bom. Muda pouca coisa do 7 pro 10. A próxima aula, basicamente, eu vou mostrar a diferença do 7 pro 10. Tá. É, e agora? Eu acredito que. Assim, a minha experiência, as perguntas que eu vejo é muito mais sobre o 7, mas eu acredito que é porque, como se usou o 7 por muito mais tempo que o 10, a gente tem muito mais provas que pegou o Windows 7 do que o Windows 10. Entendi. Então, eu acredito que agora vai começar cada vez mais vir o Windows 10, porque é o que faz sentido, né? Já que, tipo assim, se a prefeitura tá usando o Windows 10, eles vão perguntar sobre o Windows 10. Entendi. Então, daí na próxima, é que eu tenho algumas, assim, umas dúvidas entre. Eu tenho o 7, né? E eu Aham. gosto do 7, né? Eu prefiro o 7 que o 10. É porque o, eu vou, o, assim, na escola, onde eu vou, já é tudo 10. E Uhum. eu fico perdidona naquela tela inicial, sabe? Que é cheio de aplicativo, assim, né? Nossa, eu acho horrível aquilo. Então, eu fico perdidona, me segurando para alterar do 7 pro 10. Você, vou ver se alterou tanto assim, se tem Sim. essa necessidade, né? Tem como usar o 10 meio com a interface do 7. Eu precisava ver certinho como faz isso, mas eu acho que não faz diferença, assim. O Tá. importante eu vou falar mais na próxima aula do Windows, é a gente saber o nome de cada coisa que a gente está usando, alguns atalhos, a maioria dos atalhos é importante, prestar Mas isso atenção não em algumas muda, né? coisinhas como isso. Oi? o que mais Isso cai em não muda, concurso é né? atalho.
É, Isso muda de Windows para Windows. O bom é isso. não deveria mudar. Mas os guias, eu percebi que mudou. Mudou o quê? Desculpa. Sabe, os guias, por exemplo, lá no Word. Aham. As guias do Word mudou. Ah, tipo a janelinha, as. Que é dividido por guias, né, e grupos, né? Sabe as janelinhas lá? Aham. Arquivo, página inicial. Sim, sim, sim. Ah, o menu de ferramenta, né? Esqueci o nome. Aham. Mudou. Isso. Mas isso só se for muito específico. Eu acho que isso não Só precisa se uma preocupar, não. coisinha que eu percebi que um tem, outro não tem. Acho que é o primeiro, não sei se é arquivo, página inicial, uma coisa assim. Porque o novo agora, ele não tem o arquivo. Você clica direto no primeiro símbolo, assim, né? Tipo. Acho que é só, daí acho que tem. Ó. Tá, a próxima aula veremos isso. Então, ó, o lance é que as coisas, por exemplo, esse aqui que eu uso, ele é o online, né? Ele é o do Google. Então as Uhum, coisas vão tender a ficar cada vez mais. A lógica por trás é parecida. Então, tipo, quando você clica em arquivo, o que que você espera? Que tenha um novo, que tenha um abrir, que tenha salvar como, ou no caso, que fazer download, coisas uhum, desse tipo. E essa seria a lógica, assim. Então, independente do que você usar, você vai ter esse raciocínio já. tá. Ô Douglas, me tira uma dúvida. O iOS, o Linux, eles não são multitarefa e multiusuário? Que São multitarefa não é você abrir vários programas ao mesmo tempo isso. e Todos são trabalhar com eles? multitarefa. E multiusuário, né, você conseguir fazer aquele negocinho lá, colocar visitante. Ah, vai chegar Aham, uma visita, vou usar meu computador. Para que isso. ele não use no meu, com as minhas configurações, eu coloco lá, ele coloca uma senha e coloca visitante. Além disso, o multiusuário ele inclui um esquema de dar suporte para um administrador. Então você pode ter um usuário que tem superpoderes, né? No Linux a gente chama ele de superusuário. Ele pode acessar os arquivos dos usuários comuns, ele pode fazer alterações que usuários comuns não podem fazer. No Windows, às O, vezes, o- você vai rodar um arquivo, um programa novo, né? Ele pede permissão do administrador, né? Abre uma telinha assim, pum, você autoriza esse dispositivo, é sabe? porque eu achei que isso fosse uma coisa básica para todos os programas, né? Essa coisa que eu perguntei, Ah, por boa, conta, boa. por Hoje, conta, hoje em por dia conta dessa próxima pergunta que você vai falar agora. tá. E por que seria uma principal característica do Windows isso, sendo que se todos têm? Porque no começo o Linux não tinha. Porque o Linux, Ah, então, ele tinha uma ideia de que qualquer pessoa que está usando, por exemplo, meu computador, que os computadores antigamente, eles não eram tão particulares assim, né? Era caro, então você não tinha um computador por pessoa. Então, às vezes, na universidade, você tinha um computador que usava dois, três pesquisadores ao mesmo tempo. Vários alunos usavam um computador. E aí a galera do Linux tinha uma ideia de que todo usuário que usasse esse computador teria direito de usar todas as funções desse computador. Então, não restringir função a nenhum usuário. E aí, se você tem essa ideia de que todo usuário é administrador, não tem tanto sentido criar usuários. não era Mas aí, multiusuário. E isso é, mudou faz quantos anos? faz muito, 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 assim. Tipo, nas primeiras versões ali, quando criou de fato o Linux, o Debian, já vem essas atualizações. É porque essa questão é de 2011, há 9 anos atrás. Mas é porque o Windows até hoje ele se acha por causa disso. Ele não tem tantas vantagens, então essas é uma delas. Ah, entendi, faz sentido. Então é o que você falou já, né? Ser multitarefa e multiusuário, é isso aí. E de fato, né? Certo, Correto. beleza? Beleza. Ok. Tá, vamos lá. Por exemplo, o Android, ele não é multiusuário. Pensei nisso no meu celular. O Android não é multiusuário, apesar de ser multitarefa. Certo. Vamos lá.
O setup é um programa de configuração do hardware do computador que pode ser chamado antes da inicialização do sistema operacional, pressionando-se normalmente a tecla Delete. Através desse programa é possível indicar, por exemplo, o drive no qual está instalado o sistema operacional. Nos computadores atuais, o setup vem armazenado. Você falou na outra questão lá, né? Vamos Acho que ver é se na vocês HD. lembram. Hum, No HD? Na BIOS. Na BIOS? Você não falou que o setup não estava junto com a BIOS? Junto com a BIOS. A BIOS, ela é um software, ela não é um hardware. Ela tem que ser Ah, na tá. RAM, na ROM ou na HD. Eu acho Isso. que é na A BIOS HD. está salva na ROM, certo? Uhum. A BIOS é o software, o local físico que ela tá é na ROM. O post aqui, né, seria aquele autoteste, também é um software, também está salvo junto com a BIOS na memória ROM. No HD fica salvo o sistema operacional. Tá vendo que ele fala que você pode inicializar antes do sistema operacional? O setup, o post e a BIOS são três softwares que estão na memória ROM, que é essa memória não volátil, né? Uma memória pequena de apenas leitura e não volátil. Ai, Não que pode ser uma memória confunde. pequena, memória volátil, porque a partir do momento que ela altera algumas coisas, né? Você perderia isso daí, né? Eu tô indo por aí. Isso. Basicamente, essa memória ROM, que tem o setup, a BIOS e o post, ela serve para você não fazer merda. Tipo assim, por mais merda que você fez, você permanece com a integridade do seu computador. Dá Ah, para então formatar ele e tocar de então novo. pode ser na ROM também, então. Na RAM Não, não, porque a RAM não. ela apaga. Não, então tem que ser ou na HD ou na ROM. Tem que ser na ROM, porque o HD ele não é somente leitura. O HD eu posso Ah, apagar as coisas que estão nele. ó, então isso pra mim é bom. Então, no HD ainda eu posso apagar. Na ROM eu não posso apagar. Não. Eu só A posso ROM é alterar. somente leitura, você só pode ler. Mas Ah, o então ele setup fica pode ser na ROM. armazenado porque ele já vem de fábrica armazenado. Perfeito, Ele ele é vem no. somente, ele somente leitura, então assim, ele é somente leitura, porém eu também não consigo manuseá-lo, tipo, assim, eu não consigo gravar nada nela. Não, não, não. Isso, igual E, um CD e o original, que lembra? está gravado, ele lê porque já veio de fábrica, Já veio entendi. de fábrica e não vai ser alterado. HD não. Perfeito. Entendi também. Então a memória ROM, na verdade, ela já vem. Eu posso modificar o que ela permitir. Não, ela não permite você modificar nada. Mas no setup eu não posso modificar? Você pode configurar o computador, mas você não pode, tipo assim, deletar esse setup e baixar uma nova versão do setup. Entendi, Entendeu? Você vai entendi. usar a BIOS, o setup e o post que tiverem lá. Você vai usar essa versão que veio com o fabricante. Você pode usar ela para configurar seu computador. Aham. É tipo que nem você falou. Não está funcionando o microfone, então pode ser que eu desliguei o microfone. É lá no Exato. setup que eu vou lá, só vou ativá-lo, mas já está lá. Já tá lá, perfeito. E o Entendi. interessante da ROM é que ela grava as coisas que a gente, como você falou, a gente faz merda e depois a gente consegue salvar porque tá lá. Mas é porque ela foi configurada para salvar automaticamente. Eu, usuária, não consigo ir lá e salvar. Ela já faz Exato, isso automaticamente. exato. Entendi. Porque assim, por mais que você cagou no seu computador, você foi lá e deletou o sistema operacional. Seu computador não vai funcionar. Mas ele tá funcionando a BIOS, o post e o setup. Então você consegue pôr um sistema operacional, por exemplo, no pendrive, no CD, dar um boot nele e fazer ele funcionar de novo. Beleza? Uhum. Beleza. Beleza. Show. Na teoria, sim, eu não conseguiria fazer, né? Não, mas é Na tranquilo. verdade, concurso, só para entender. Oi? O bom que o concurso é só para entender. Exatamente. Mas eu gosto de falar mais a fundo, igual eu falei aqui do Linux e tal, de definir o que é um sistema operacional, porque eu acho que
fica mais fácil de entender quando você não tá só com a palavra, assim. É muito mais fácil, igual do Linux mesmo. O que eu lia sobre o Linux, eu não tinha esse entendimento, porque não tinha, como você falou, em questão de política mesmo, né? de De abrir, ideologia. não. Então eu não entendia qual que era o porquê do Linux e por que que não pegou, né? É realmente Uhum. é política, né? O que Então, rende mais, o sim. lucro. E é muito doido a gente falar que Linux não pegou, porque todo sistema operacional hoje usa Linux. Sim, sim, sim. Inclusive o Windows, ele pega coisas do Linux frequentemente, do Mas só que não iOS. tá na mídia, né? Oi? Não é tanto na mídia quanto o Windows, na Microsoft, Sim. né? Então, nos Estados Unidos já houve um movimento muito fodido, assim, de grande, de que. Porque, assim, existe por lei uma cláusula que se você comprar um computador Windows e não usar o Windows dele, se você nunca usou o Windows, desde que você comprou, você está usando um Linux, você pode pedir reembolso desse Windows, porque você não usou a licença. E Ah, aí é nos isso que Estados eu ia te Unidos, falar com tipo, você. Porque quando rolou. compra, Então, isso é uma sacanagem, né? Você comprar um computador e ser obrigado a comprar o sistema operacional junto. é. E isso tá incluso no movimento Linux também. Eles querem, tipo, não, pera aí, eu quero comprar um computador, não tô comprando sistema operacional, né? Não é porque eu comprei um carro que tem que vir com o som da Pioneer, por exemplo. Eu posso escolher o som que eu vou pôr. Venda E casada, né? é venda casada. Hoje em dia, já se vende computador sem Windows. Muitos, assim, inclusive no Então, Brasil. Na Dell, no então, site da Dell, você pode escolher sem Windows. eu já Então, vi. mas foi um movimento forte, assim, muitos processos mesmo jurídicos. Uhum. E deixa eu perguntar, a gente falamos um pouco da Linux, do, da Windows e da Apple, que é a iOS. iOS. Ele é também, entre questão de desenvolvimento, ele é bem paralelo com a Linux? Difícil essa. Sim e não, não. Ele não é tão livre quanto o Linux, né? Não é tudo que é iOS que você vai ter acesso ao código. Porque que eu E percebi, assim, eu sou bem leiga no iOS, em questão de abrir o arquivo. Hoje, antigamente, quando eu conheci, você não conseguia abrir um o arquivo Word, Word, não abria. sim. Mandar um arquivo, eu não conseguia ler. Hoje já tem também, já é meio que Hoje já já tá tem essa ligado. conversação. Então, se eu tiver Hoje um tem uma computador, padronização. se eu tiver um computador da iOS, hoje eu não tenho tantos problemas mais, porque antigamente eu tinha. Não, não, você consegue. Em relação a trocar arquivos, você consegue numa boa. Eu sou meio leigo também em iOS, eu nunca utilizei, assim, de fato, eu nunca Uhum. tive nada iOS. Mas você consegue hoje em dia usar tranquilamente, assim, até no É que celular quando eu mesmo, né? conheci a iOS, nossa, foi uma decepção enorme, Sim. porque era tudo fechado. Eu não sei se vocês lembram, mas quando começou a popularizar o iPhone e o iPod, você não conseguia passar música pro Android, pro Bluetooth, por infravermelho, né? Eu conheci Só há trocava 20 de anos Apple atrás. com Apple. Oi, desculpa. Acho que foi uns 15, 18 anos atrás. Ah, você conheceu no computador mesmo, então. Isso, acho que foi uns Macintosh, 18. E o tablet, né, que é o iPad. o iPad, não fazia nada. Era só ele, só, tipo, É. só pra mim, né? Pensei, oxi, daí não vira. Não, hoje em dia eles estão tão bem melhores, assim, né, nessa questão. A música só comprando. É porque a Apple, ela tem um lance parecido com a Microsoft, mas ela é mais honesta, eu acho. Que ela tenta te fidelizar também, né, ao iOS. E aí ela tenta criar facilidades para você usar o iOS em mais de um dispositivo. Então, o legal do iOS é você ter um Mac, você ter um iPod e um iPad. Aí você consegue Isso. conversar o seu celular com o seu computador muito fácil, trocar arquivo, tem Só várias que daí você vantagens. fica com você, né, Douglas? Você não consegue ir para outra pessoa.
Exato. Você não conseguia, né? Depende, né? Porque se você tem uma empresa e aí todo mundo tem um Mac, você consegue ter umas vantagens assim, umas configurações de rede mais legal também. Não, ele era maravilhoso para trabalho, né? Que eu percebi no iPad. Eu conseguia, até que estava no começo, formular o meu trabalho perfeitamente. Era maravilhoso. Só que eu não conseguia mandar para o cliente. É, E que adiantava? o que que adianta, exatamente. Tá, só um comentário aqui então, ó, galera. O HD, por mais que ele não vai apagar o que está na memória quando você liga ele, ele é uma memória que pode ser escrita e leitura, né? A gente pode apagar uma foto, salvar uma foto. Essa é a grande diferença da ROM. Mas as Sim, duas é não volátil, as duas não vão apagar quando se desliga, ao contrário da RAM, que apaga quando você desliga. certo. Vamos lá então. Opa, ó, Ô, Douglas, quando eu estou fazendo um trabalho, e aí já aconteceu várias vezes do meu computador desligar, e aí eu ligo, ele conseguiu salvar o que estava no meu texto. aham, Ficou salvo na memória ROM ou na memória RAM? nenhuma das duas. Ó, Eu não tinha clicado em salvar para ir pro HD. não, mas ele tem um save por baixo, assim. Na hora que ele percebe que seu computador tá desligando, ele roda um script de emergência que é tipo, salvo que dá, entendeu? E onde ficou salvo? No mesmo lugar se você salvasse o documento, no HD. Ah, então foi pro HD. Foi pro HD. Mesmo, Tá, ô beleza. Douglas, mesmo quando eu ainda não salvei, por exemplo, eu só abri a página lá, sei lá, do Word, sem salvar ainda, digitei. Pode ser que ele consiga salvar? Pode ser que ele consiga salvar. Eu Daí ele acho, mesmo dá eu o login? acho, os programas mais recentes, né? Eles têm um save automático. Então, sei lá, vou chutar assim, a cada um intervalo de tempo, por exemplo, 1 minuto, ele salva o seu programa. Porém, ele não vai salvar da mesma maneira que você, criar uma pasta em meus documentos e Aham. salvar lá. Mas, tipo assim, ele vai criar uma pasta temporária dentro do arquivo do programa mesmo. Então, tipo, dentro da pasta Microsoft Office, Word, ele deixa esse arquivo lá, mesmo no Isso, foi isso mesmo que aconteceu. Quando eu abri o Word novamente, ele me perguntou se eu queria o último arquivo quer restaurar. recente. É, Exato. E o último parágrafo não estava, só estava um Ah, parágrafo para frente. Então, quer dizer, é, alguns minutinhos eu perdi, mas foi sim, muito pouco. Então, significa que ele, de tempo em tempo, ele estava salvando automaticamente. exatamente. Mas, assim, ó, o que a gente pode pensar? Na ROM não é, porque você não escreve na ROM. E na RAM também não é, porque se desligou e ligou, a RAM tá zerada. Então tem que ser no HD. No HD, né? Isso. Beleza? Beleza. Tá, vamos lá, mais uma então. Ó. O sistema operacional é formado por um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema computacional, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. Quando o computador é ligado, ocorre o carregamento do sistema operacional que está normalmente pananã, para tananã. Complete corretamente as lacunas 1 e 2. Então, basicamente, você tem que falar onde estava o sistema operacional e para onde ele vai ser carregado. Vamos ver aí se vocês pegaram essa ideia de memória. não é? No disco rígido para a memória cache, ele estava no disco rígido, verdade, né, no HD, porém ele não vai para a memória cache, porque a memória Aham. cache é uma memória muito pequena, é a memória do processador. Tá, verdade. Na RAM. Ele carrega para a RAM, perfeito. A RAM que vai rodar aí. Beleza? Beleza. Alternativa A. Ok. Mais uma aí. Ó, um sistema operacional. Então vamos julgando aí se é verdadeiro ou falso. Possui um kernel que é responsável pelas funções de baixo nível, como gerenciamento de memória, de processos, dos subsistemas e suporte aos dispositivos e periféricos conectados ao computador.
Acho que não. Acho que não. Tá bom, vamos lá. B. Um sistema operacional é do tipo BIOS, quando se encarrega de ativar os recursos de uma máquina, como processador, placa de vídeo, unidades de disco, memória ROM e RAM. E aí? Também acho que não. Lê de Também novo. não, né? Ó, um sistema operacional é do tipo BIOS, quando se encarrega de ativar os recursos da máquina, como processador, placa de vídeo, unidades de vídeo, memória ROM e RAM. Não, não, acho que não Não, também. não. BIOS não é um tipo de sistema operacional, né? BIOS é um software que configura o boot, beleza? Uhum. C é do tipo firmware, quando precisa ser carregado para a memória RAM de um dispositivo de hardware, como uma scanner e uma impressora laser. Não. Não, né? Não tem nada a ver com a scanner nem com a impressora laser. Eu vou só pegar a definição aqui de firmware, porque isso aí pode aparecer mais vezes pra gente. Firewall, eu lembro que é o tipo de guardião, de proteção, É um uma conjunto de coisa. instruções programadas diretamente no hardware de um equipamento. É basicamente esse comando que vai falar como seu computador liga. Ah, não é o firewall, firewall não é Não, aquele que firewall, protege? firewall. É FI. Aqui é firmware. É. Nossa senhora, aí já ferrei, É já bem tinha perdido. parecido, mas é FI. Firewall é o sistema de proteção da rede. Eu acho que é a letra D. Ó, vamos lá. Um sistema operacional multiusuário permite que diversos usuários utilizem simultaneamente os recursos de um computador monotarefa. Ah, não, monotarefa não. Não, né? Porque ele Não. mata aqui, ó, né? Você vai usar simultaneamente uma Simultâneo. monotarefa? Não tem como, né? Tava quase Aí já certa se não tivesse falado monotarefa. E a E, né, um sistema operacional simultâneo. monotarefa, deve se verificar que as solicitações de vários usuários estejam balanceadas, de forma que cada um dos programas utilizado disponha de recursos suficientes para sua execução. Só sobrou essa. Será? Tá Ah, certo? é a. Ah, Não, acho que não. Não é, né? Um multitarefa que vai ver a não. solicitação de vários usuários e balancear aqui nos Isso, programas. se for a A. O monotarefa é um de cada vez. É a A. Possui um É. kernel que é responsável pelas funções de baixo nível, como o gerenciamento de memória de processos e subsistemas de arquivos, e suporte a dispositivos e periféricos conectados. Que é o que eu falei, é o cara que vai conversar direto com o HD, com a RAM, com o processador, ele que vai pegar a instrução do aplicativo e passar para o hardware de fato, e executar no hardware. Esse cara que faz isso chama kernel. O kernel, ele é tipo o núcleo do sistema operacional, né? Quando a gente fala em Windows, é complicado de ver isso, mas no Linux é mais fácil. O kernel, ele é o cara principal, assim. E aí você põe as aplicações que você quer, tipo a interface gráfica, o explorador de arquivos, essas coisas. Mas o kernel é o que vai conversar aqui, ó, com a memória, com os dispositivos, com o processador. Entendi. Kernel seria núcleo, basicamente. Acho que essa é a última. Não, tem mais uma ainda. Tá, mas vamos lá, ó. Essa é de auditor fiscal. Considere que para um computador começar a operar quando é ligado ou reiniciado, por exemplo, precisa dispor de um programa para executar sua inicialização, denominado Pananã. Este programa normalmente é armazenado em um tipo de memória dentro do hardware do computador, conhecida pelo termo Pananã de novo. Este programa deve alocar e carregar na memória tananã, do computador o tananã do sistema operacional. Preenche corretamente as respectivas lacunas 1, 2, 3, 4 e 5. Esse Ai, aqui, galera, ele é difícil. Porém, o que eu recomendo vocês fazerem, né? O que eu acho que vocês têm que fazer? A gente sabe da onde ele sai para onde ele carrega, certo? O sistema operacional? aí eu Sim. ficaria com o que tem kernel, o AD. O primeiro é o kernel D.
Mas só que o último não pode ser núcleo. Núcleo? Então, ó, pensa Eu... com calma, ó. Vamos pensar assim, ó. Este programa, né, o primeiro programa que vai rodar quando eu ligo o computador, ele é armazenado em um tipo de memória. É a ROM. A ROM, certo? Mas Então não eu tem sei que a 2 antes é a a ROM. ROM. Oi? A 2 é a ROM, verdade. Então só tem a letra C. É a C. Dentro do hardware, não é conhecido pelo termo, vou até ignorar isso aqui. Este programa deve alocar e carregar na memória. Em que memória que ele carrega aí, o sistema operacional? É na RAM. RAM? Na RAM. E que ele carrega? O kernel do sistema operacional. Então é a C. Difícil essa. Esse programa que faz a inicialização é o que a gente chama de boot, é o bootstrap. Boot é inicializar o computador, né? Então ele vai ser carregado da ROM. Essa instrução de boot, ela chama firmware, que é aquele conjunto de instruções que a gente viu na passada, né? Que é o conjunto de instruções passado por hardware, como o hardware vai ligar. Esse é o bootstrap. Vai ser carregado para RAM o kernel do sistema operacional para carregar o sistema operacional completo. Aqui eu pus uma explicaçãozinha, ó. Quando o computador inicializa, é necessário um programinha para fazer o boot ou bootstrap, e ele vai ficar no chip da BIOS, né, que é a memória ROM, e costuma ser apelidado de firmware. Esse programa, após verificar que a máquina está pronta para iniciar algum sistema operacional, chama o MBR do disco, né, o sistema operacional, que contém o sistema operacional, e carrega para a memória RAM o kernel aí do sistema operacional. Explica de novo com relação a o firmware, porque ele fica no chip da BIOS, que é uma memória ROM, e costuma ser apelidado de firmware. Eu Isso. não entendi. Então, ó, na memória ROM vai ficar. É meio que um conjunto, né? A gente separa eles em aplicativos diferentes, mas é meio que tá tudo ligado. Que é o setup, o post, a BIOS. Junto com isso, contém esse firmware que você pode definir na BIOS. O firmware é as instruções de como o boot vai ser realizado, como que vai realizar. Então, por exemplo, na BIOS eu configuro se primeiro eu vou ver se o sistema operacional está no HD, se está no CD ou no pendrive, etc. E aí, depois que eu defino isso na BIOS, eu vou ter um firmware. Então, meu firmware vai falar o quê? Primeiro a gente vai verificar no HD, depois a gente vai verificar no USB 1, no USB 2, no USB 3, depois no CD, por exemplo. E esse processo é chamado de bootstrap, que é o processo Todo de esse processo. isso, de carregar esse firmware, de ler, de testar o hardware, ver se está tudo funcionando, carregar o sistema operacional e ligar o computador, né? Dar o boot nele. Ok. Abstrato muito essas explicações, né? Esse tema. O tema é muito abstrato. Mas ele é difícil, né? Porque agora a gente está no tema que é literalmente entre o hardware e a aplicação. Ele é o software, mas ele é o primeiro software. Então ele tá muito perto. Ele conversa com o hardware, né? Com a memória. A gente está sempre falando de memória, tá vendo? Quando a gente for falar de software alto nível, a gente não vai mais falar em qual memória está salvando, né? Você salva o arquivo no Word, você não está preocupado em que memória que está salvando. Você não precisa saber isso. Tá. Beleza? Então é muito importante entender agora, porque não vai mais falar disso. Exato. Só na revisãozinhas aí. Então a ideia é essa: o computador vai ligar, ele vai usar esse programa que é o boot, o bootstrap. O bootstrap vai ler as instruções que é o firmware, e aí vai pegar o sistema operacional que está no HD e carregar a parte que precisa para RAM para poder ligar. Acabamos. Ótimo. Então, ó, caso vocês queiram ver um pouco mais de Linux, tem um documentário que chama Revolution OS. OS é sistema operacional em inglês, né? Operational System. Que conta a história do Linux.
Não sei se vocês vão achar legal, ele é bem técnico, né? Ele é basicamente os caras que programou, então os caras é meio nerd, assim, eles falam uns termos meio pesado. Mas é legal que vocês vão associando os termos que a gente usou aqui na aula. Kern, boot, firmware, tudo isso aí, ó, software livre. Tá. É legalzinho. Caso também vocês queiram só assistir metade, aí vocês vão ver o que você acha. É, só uma coisa interessantíssima. Tem uma diferença bem grande entre open source e software livre. Open source é código aberto. O software livre, ele é open source, ele tem o código aberto, mas você também pode copiar e distribuir. O open source, nem sempre. Por exemplo, o Chrome, ele é open source, ele tem o código aberto. O código do navegador Chrome, ele é todo aberto. Na verdade, o Chrome, ele é um projeto que veio antes, que chama Chromium. Inclusive, você pode baixar, pode usar. E aí a Google pegou esse projeto e fez várias extensões para virar o Chrome, o Google Chrome. Esse navegador aqui que eu uso, ó, o Brave, ele é outras aplicações em cima do Chromium. Ele é como se fosse um Chrome, mas feito por outra empresa. Uhum. É mais leve? Não achei, na verdade. Eu vou falar isso nas aulas mais para frente, mas o projeto, na verdade, eles têm uma diferença no jeito de ser programado mesmo. O Mozilla vai ser o mais leve, ele vai ser o que usa menos memória por definição, assim. Ele é pensado de um outro jeito. Certo. Uma coisa legal, né? Só agora curiosidade assim da vida. O mais legal assim do Linux é que ele tem uma ideia de que você tem a parte educativa, né? Não é só você usar, você tem que ensinar o usuário a usar. Você tá o tempo todo dando recurso para o usuário, dando educação para o usuário. E tem uma comunidade, né? Se você tem um problema com o seu Linux, você joga no fórum, a galera te trata bem, eles vão tentar te ajudar a resolver seu problema. É uma coisa que na Microsoft nem sempre, né? Tem o suporte da Microsoft que demora para ser respondido, nem sempre você vai conseguir uma atenção que você gostaria, né, para fazer o que você precisa. E o Linux tem uma tradição que é o Install Fest, que seria a festa da instalação, né? Então é um dia onde as pessoas levam seus computadores nesse encontro e as pessoas que manjam mais vão instalar Linux no computador delas, vão ajudar elas a resolver bugs, problemas que elas tenham. Muito E bom. tem vídeo nesse documentário mostra a galera antiga dos Estados Unidos assim, ó, indo com um computadorzão mesmo, pum, desktopzão, monitor, sabe? Levando um carrinho de feira assim para levar o computador, é bem da hora. E na faculdade eu tive o prazer de participar de alguns Install Fest. Na faculdade a gente fazia isso, então 2 dias do ano, né, um no primeiro semestre e um no segundo, ficava lá 3 horas assim, a galera que manja ajudando a galera que não manja, e aí chega a galera lá, ai, quero saber o que é esse tal do Linux. Ah, que tem o meu computador aqui, mas eu não entendo nada. Você pode instalar o Linux aqui para mim? E aí tem essa ideia de a gente querer propagar a palavra do Linux. A gente fala que a gente prega a palavra do software livre, né? Porque você cria um carinho por você fazer parte disso, sabe? É diferente de você usar um sistema operacional que te impõe. No Linux você não, você faz parte, você cria, você palpita, você vota. Se você quiser, né? Se você não quiser, você pode só usar também, isso não tem problema nenhum. O grande problema do Windows é que a maioria das pessoas, não sei o que está rodando no PC de vocês, usa o Windows pirata, né? Eu não sei se vocês usam o Windows original, se vocês pagaram por ele. Não, não é prata. É pirata. E aí, Ah, eu pode tive que falar. pagar para formatar. Então, se eu paguei para formatar, a pessoa deve ter colocado o CD e a senha Não, dela. Não, acho que prata. não. Porque a licença, ela funciona só uma vez. Então, Ah, provavelmente, tá. você deve ter um piratão. E é caro comprar o Windows. É. E não tem como uma pessoa, mesmo que ela formatou, não tem como colocar o verdadeiro porque você não pagou.
Exato, você pode. O software em si é verdadeiro, mas a licença vai ser pirata. É. E o problema disso é que você não tem atualização, né? Software pirata ele não atualiza. Então, se Mas você você pode pegou um colocar programa com atualização, bug, né? não entendi. Mas tem como colocar essas atualizações? Você instalando outro mais novo, não é não? Você instala outro programa, mas, por exemplo, o sistema operacional não vai ser atualizado, né? Ah, é. Então, se você deu o azar de pegar uma versão que tá com um bugzinho, que ainda não tinha sido descoberto, e aí um mês depois a Microsoft descobre, corrige e atualiza, você não consegue atualizar. Daí é. E aí é muito mais fácil você invadir um computador desatualizado do que um computador atualizado. Essa é a grande Sim. verdade. Os softwares são frequentemente atualizados para cobrir essas falhas. Então você É, quer dizer que é bom pagar, né? é bom pagar ou usar um de graça, né? Um sistema operacional que você pode atualizar ele sem custo também, no caso do Linux. Mas é importante ter um sistema rodando com atualizado. É ruim rodar alguma coisa sem atualizações. Só que para rodar, quando é assim, por exemplo, para mim, a gente está tão familiarizada com esse Windows, daí fica pensando, mas se eu colocar o Windows, né? Se eu colocar o Linux, até eu conseguir Até. transformar as minhas coisas para o Linux, né? É aí que vem o medo. Então, Mas, vem. Paty, para gente que presta concurso, nem deve. A gente tem que É, se familiarizar com o Windows. Windows, Não, com isso eu o tô Windows falando para mesmo. mim, eu também concordo. Eu também concordo. Igual que quando eu perguntei do Windows, se eu mudo pro 10, se eu ponho pro 7, não, concordo também. Mas estou falando para mim mesmo, sabe? Para minha vida mesmo. Às vezes eu Então, até pensava em colocar, mas essa incerteza, como que eu vou colocar todas as minhas coisas para outro sistema operacional? Que eu já no fico até curso. só de mudar o Windows 7 pro 10, já me preocupa Sim, você tem que porque já. acostumar de novo. Exato, Então, no exatamente. cursinho, fazem alguns anos que eu bati essa tecla de não, a gente não tem que mais usar o Windows, né? A gente deveria usar o software livre. E faz alguns anos que o cursinho roda com Windows pirata, e às vezes até apareceu um aviso, né, que tá rodando com Windows pirata, o que é ruim para uma instituição de ensino, né? A gente, instituições de ensino, querendo ou não, você tem que ser um certo exemplo, né? E aí você tá dando aula para os alunos e você tá usando um programa pirata. Então você tá, de certa maneira, apoiando a pirataria Sim, dando aula. E aí eu batia nesse ponto e batia no ponto da liberdade mesmo, né? Se a gente luta tanto pela democratização do conhecimento, democratização do acesso e tudo mais, é muito mais alinhado com a nossa filosofia utilizar um Linux do que o Windows. E a galera batia nesse ponto, a gente não sabe usar computador, a gente não tem a mesma facilidade que você, que já está habituado e tudo Uhum. mais. E acabou que eu troquei e eu coloquei uma versão bem parecida com o Windows. E ninguém reclamou. Todo mundo conseguiu usar. Teve certas pessoas que tiveram dificuldade, mas conseguiu, assim, não teve nenhuma grande treta depois. Foi bem tranquilo. então eu consigo colocar por exemplo, eu tô com esse meu computador. Realmente ele é um pouco, deve ser, é um pouco antigo, mas ele nunca me deu problema. Para mim, ele suporta o que eu faço atualmente, né? Já faz Aham. acho que uns 8 anos. Ah, já faz um tempinho. E, por exemplo, se eu for colocar ele outro sistema operacional, eu poderia ficar com o Windows mais o outro sistema operacional e eu vou intercalando isso ou não? Pode, pode. Só ocupa espaço no HD. Se seu No HD não HD. estiver lotado, é tranquilo fazer isso. Tá, tá, entendi. E o que mais que eu tinha que fazer outra pergunta? Ah, por exemplo, ah, então no Linux, em questão de abertura para, por exemplo, de passar um, de texto para PDF, eu tenho mais abertura para isso do que o próprio Windows, que eu tenho que pegar um programa para baixar em formato de PDF, Sim. ou não? Hoje em dia, o próprio Microsoft Word, ele consegue salvar em PDF direto. Ah, o meu não consegue, não. Consegue. O meu não. Às Quando vezes você às vai vezes que eu falo assim.
Consegue. Quando você clicar em salvar como, tem o nome do arquivo e embaixo o tipo do arquivo, né? Clica no tipo do Sim. arquivo e você tem uma opção PDF. Não, então, antes eu acho que eu tinha. Eu acho que deve ter acontecido alguma treta no meu. Então, Porque, pode ser. Faz tempo que eu não uso o Windows. Eu uso é, quando preciso assim, rapidamente, então eu não vou afirmar com certeza, mas eu sei que dava para fazer. Teria que dava dar uma então, olhada. mas acho que não. Hã? Teria que dar uma olhada, na verdade. Assim, eu não. Não aparece. Aparece todos os modelinhos, mas não aparece o PDF. Legal. Eu acho que deve ter dado. Tem que É, mandar. e aí, uma questão assim para vocês.